Amém, igreja. Graça e paz. Amém. Como é bom adorar o Senhor e estar diante dessa cruz que nos transforma, que nos faz viver novamente a cada dia. Amém. Antes que me perguntem, eu não estou treinando para ir evangelizar o Estado Islâmico, né, ou algo parecido, não. Ainda não, né? Mas quando o Senhor chamar, a gente vai. Algo no meu coração que eu desejo muito e eu gosto muito de falar, que é sobre o avivamento. E Deus me deu uma palavra a respeito disso. E eu gostaria que nós meditássemos, né, a respeito do avivamento. Já preguei sobre avivamento aqui na igreja, mas de uma forma diferente. O Senhor ministra a cada vez que a gente se depara com a palavra, né? E eu gostaria que você abrisse lá no livro de Abacuque, os profetas menores, está entre Gênesis e Apocalipse, você vai achar. É só pegar Mateus ali e voltando que você vai achar rapidinho, tá? Se eu der na 1 não vai ajudar muito, né, a referência. Vai voltando aí. Avivamento na verdade. Sobre isso que eu quero falar um pouco hoje. E esse tema, ele pulsa no meu coração desde que eu me converti. O que é o avivamento na verdade? E quando eu comecei a ler sobre os avivamentos do passado, aquilo enchia o meu coração e eu disse: Deus, eu quero experimentar isso. Eu quero viver isso. E o meu sonho era e ainda é que eu experimente um avivamento tal onde a glória do Senhor seja quase que palpável no meio da igreja. Esse é o meu sonho. Amém. E eu lia sobre Moody, um cara que trabalhava numa sapataria e de repente ele escuta em uma das pregações um homem falar assim: o mundo há de ver o que Deus fará com um homem que seja totalmente consagrado a Ele. O mundo há de ver o que Deus fará com, para e através de um homem que seja totalmente consagrado a Ele. Esse homem pregou o Evangelho, ele ficou impactado com aquilo, e a partir dessa frase, o cálculo é mais ou menos 500 mil pessoas que ele ajudou a trazer a Cristo. Numa EBD que ele assume 12 crianças, em alguns anos 12 mil crianças estavam sendo ministradas pelo Evangelho de Cristo. Ou os moravianos, e eu li aquelas histórias que ardiam o meu coração, onde 2 jovens ficaram ouvindo a respeito de uns escravos que haviam na África, e um fazendeiro que era muito cruel, não permitia que nada entrasse lá. E a única forma desses escravos ouvirem o Evangelho seria que se esses 2 jovens se vendessem como escravos, e eles se venderam. Aconteceu um movimento, um mover de Deus tão grande entre os moravianos, que eles começaram uma vigília de oração que durou 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante 100 anos, um século. Havia oração contínua entre aquele povo. Deus avivou aquele povo de tal forma que eles começaram a ministrar o Evangelho por toda a terra. Muitos missionários foram enviados, né, através daquele avivamento. E eu lendo esses dias, abril de 2016, um jovem, um adolescente,
certo culto estava em West Virginia, nos Estados Unidos, numa cidade. Ele estava num culto de jovens e ele ouviu Deus falar com ele: eu quero que você pregue o Evangelho. E ele ficou com aquilo no coração, e ele passou as semanas com aquilo meditando, e um dia ele andando pela escola, ele ouviu Deus falar de novo com ele no coração dele, assim, dizendo: eu quero que você pregue o Evangelho na tua escola. E ele disse: hoje é o dia, eu quero que você vá e pregue o Evangelho nos corredores dessa escola. Eu não trouxe a foto, mas tem a foto daquele menino pregando nos corredores da escola. Um avivamento tem começado naquela cidade, naquele estado. Uma cidade de 27 mil pessoas, depois que aquele menino ouviu a voz de Deus e começou a pregar na sua escola. Mais de 2.000 pessoas se reúnem no ginásio da escola para cultuar o Senhor. Antes das aulas, eles agora estão lendo a palavra, estão orando ao Senhor antes de começar as aulas. A TV local começou, ao ver aquela força em movimento, como eles falam, e viu que aquilo era um mover diferente, que está invadindo outros estados e as outras cidades. O estado inteiro, mais de 20 escolas, tem os mesmos acontecimentos ocorrendo, por causa de um jovem que começou a pregar, ouviu a voz de Deus e disse: eu vou pregar o Evangelho na minha escola. Esses relatos, eles marcam meu coração, eles me incendeiam por dentro, porque eu desejo muito isso. Deus quer usar qualquer pessoa que se dispõe a Ele. O mundo há de ver o que Deus fará com, para e através de um homem que seja totalmente consagrado ao Senhor. E no livro de Abacuque, no capítulo 3, eu fui meditar nesse texto. A gente pensa, é o texto mais conhecido quando fala-se sobre avivamento, mas o Senhor tem sempre algo a falar para nós. E no capítulo 3 diz assim: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Até aqui. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra, Pai. Eu sei, Senhor, que ela é viva e eficaz, e ela penetra mais fundo do que qualquer coisa nesse mundo, Pai. O Senhor conhece o coração de cada um que chegou até aqui, e eu te peço, ministra, Senhor, com o teu Santo Espírito, que cada um que chegou até aqui não saia da mesma maneira, Pai. Que ele saiba quem é o Senhor e qual é a tua verdade revelada para a sua vida hoje aqui, Pai. É assim que eu oro no nome de Jesus Cristo. Amém. Eu percebo que esses poucos exemplos que eu coloquei aqui sobre o avivamento acontecendo no mundo são coisas que Deus quer fazer através da minha e da sua vida. Só que eu também percebo que em nenhum momento da história eu vejo tanta necessidade de um avivamento ocorrer em um povo, em uma nação, no mundo inteiro. E também percebo muito, como eu vou dizer, a pouca falta de interesse em receber, em ver, em desejar participar de um avivamento que o Senhor traga para a igreja. E hoje eu vou tentar expor algumas coisas aqui, alguns motivos, o porquê nós não experimentamos, né, um avivamento na nossa vida, um mover de Deus sobrenatural, e também sobre o que é um avivamento de verdade. E claro que eu não consigo abordar tudo aqui,
Muitas coisas o Senhor pode ministrar na sua vida, e durante toda a palavra você vai ver como Deus age, né? Mas a primeira coisa que eu quero que você entenda sobre o agir sobrenatural de Deus é que ele só pode se manifestar quando nós entendemos a verdade de Deus declarada. O mover sobrenatural de Deus só pode acontecer quando você entende qual é a verdade de Deus revelada para o coração do homem. O profeta diz: tenho ouvido as tuas declarações, ó Senhor. E eu percebi o porquê que ele ficou alarmado. No final do versículo, algumas Bíblias dizem assim: e eu temi. Eu ouvi as tuas declarações, Senhor, e eu temi. Eu tive medo. E eu entendo por quê. Porque tudo que provém da boca de Deus é uma verdade. Nele não há inverdade. E o problema é que se eu ouço a verdade de Deus e eu não estou vivendo a verdade de Deus declarada, o pedido de avivamento ele não deve ser nunca no plural. Ele deve ser no singular. Você deve dizer: Senhor, aviva a minha vida, restaura a minha vida. Porque o costume é: Senhor, aviva a tua nação, aviva a tua igreja. Mas eu despercebo como eu tenho vivido. Se você está ouvindo as verdades de Deus, sejam elas em pregações, em discipulado, em um pequeno grupo, você deve analisar a sua vida com essa verdade e pedir a Deus um avivamento na tua vida. Antes de tudo, se você percebe que Deus está revelando uma verdade, seja ela universal, a primeira pessoa que deve ouvir essa verdade é você. Algum tempo atrás o pastor ministrou aqui sobre o ministério da pá, né? É sempre jogar para os outros. E não é isso. A primeira coisa que eu devo fazer quando eu ouço a verdade de Deus é entender que ela é para avivar a minha vida, a obra de Deus na minha vida. E a verdade de Deus, ela não é declarada para você apenas ouvir. Ela é declarada para que você viva ela, não para que apenas você escute ela. Mas alguns podem perguntar até: por que Deus não fala mais comigo? E eu te respondo na maior simplicidade: porque você não tem aberto isso aqui. Certa vez um rapaz chegou para o seu pastor, né? E ele disse: eu quero ouvir Deus falar comigo. O pastor disse: pega a Bíblia e leia. Daí ele disse: ah, pastor, tu sabe o que eu estou falando, eu quero ouvir ele de forma audível. Ele disse: pega a Bíblia e leia ela em voz alta. Aí você vai escutar Deus em voz audível. E é isso, é simples. Nós estamos procurando aonde esse avivamento? Onde estamos procurando ouvir as declarações de Deus para a nossa vida? E aqui nesse ponto está um dos grandes impedimentos do avivamento chegar em nossa vida. Você tem deixado de ouvir as declarações de Deus na tua palavra. E quando eu falo você, eu não estou acusando ninguém aqui não, tá? Eu estou falando você em geral. Para que se o Espírito ministrar no seu coração, ouça a declaração do Senhor para a tua vida. Você quer que Deus te use, mas você não procura saber como Deus usa pessoas. E por que você não sabe? Porque Deus ensina como as pessoas são usadas por Ele aqui. E se você não abrir esse livro para ler todos os dias, não ler essa palavra de Deus revelada ao homem, disponível a todos,
quase todos no mundo, você não vai saber o que Deus tem para declarar sobre a tua vida. E quando você vem na palavra e lê a respeito dela e diz, Jesus dizendo, vão e façam discípulos, você se depara com uma realidade na sua vida. Você se depara com algo que você, quem sabe, não esteja vivendo, ou que você nunca trouxe alguém para Cristo, nunca ministrou o Evangelho. As estatísticas dizem que 5% dos cristãos levaram pessoas a Cristo. Só. Quer dizer que 95% das igrejas não ministram, ou das pessoas dentro das igrejas, não ministram o Evangelho a outras pessoas. Quando você se depara com essa verdade na sua vida, você encontra o final do versículo de Abacuque ali, que ele diz, e me sinto, ou a segunda parte, né? Tenho ouvido ao Senhor as tuas declarações e me sinto alarmado. E eu me sinto com medo, porque eu tenho comparado a declaração do Senhor com as minhas atitudes como cristão. Eu tenho comparado as declarações que o Senhor tem dado na sua palavra e eu tenho visto que eu estou em falta. Por isso que eu tenho medo. Por isso que eu temo, por isso que eu fico alarmado, porque eu estou em falta se comparado com a palavra de Deus. O temor ao ouvir a verdade de Deus declarada é um sinal que você precisa parar tudo, e você precisa rever se você está andando na vontade de Deus ou na sua própria. E isso é necessário que façamos. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alerta quanto à minha vida. E é isso que o Senhor me ministrou nesse texto. E muitas pessoas dentro da igreja acham que quando Deus aviva um povo, começam sinais miraculosos, começam curas, milagres, e a gente acha que isso é avivamento. Mas eu quero afirmar uma coisa aqui para vocês hoje, que o primeiro sinal de um avivamento é demonstrado quando homens, mulheres, jovens, crianças são alcançados pela verdade de Deus. Começa-se um avivamento. É uma faísca do avivamento acontecendo. Muitos começam a entender e a verdade de Deus começa a alcançar o coração das pessoas, para que elas vivam a declaração de Deus, aquilo que está declarado na sua palavra. O primeiro sinal do avivamento de Deus são pessoas que ouvem as declarações de Deus, temem e passam a viver a vontade de Deus declarada na sua palavra. E esse é um dos motivos pelos quais nós não temos experimentado o sobrenatural de Deus. Nós não buscamos ouvir a revelação de Deus na sua palavra, porque se nós ouvíssemos as declarações, certamente o nosso coração seria tomado por absoluto temor de Deus. Porque quando eu analisar a palavra de Deus descrita, as ordens, a maneira de viver, andeis por modo digno do Evangelho, eu temeria, porque eu me lembraria que a minha vida não está de acordo. O avivamento vem quando nós paramos para ouvir as declarações de Deus para a nossa vida. Segunda coisa que tem impedido
de avivamento em nossas vidas. Pensar que o avivamento começa pelo pastor, que o avivamento começa pelo diácono, pelo irmão, pelo ministério de louvor. Versículo 2: tenho ouvido, ó Senhor, tenho ouvido. Você precisa entender que o avivamento só virá para a igreja quando você disser: eu quero ser um instrumento para o avivamento. Eu tenho ouvido a verdade e eu quero ser reavivado na tua obra. Quando você entender isso, você vai entender que o avivamento ele não vem de repente sobre um povo, mas ele vem sobre aquele que deseja ser reacendido pelo Espírito Santo. E muitos acham que a ação sobrenatural de Deus ela virá somente quando um pregador chegar aqui, começar a ministrar cura, começar a ministrar sinais miraculosos, e aí sim o avivamento virá. Não. O poder de Deus ele virá sobre todo aquele que disser: Senhor, eu entendi a verdade da tua palavra, aviva a tua obra na minha vida. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. Faze ela conhecida. Quando você para e diz: Deus, eu quero ser parte desse avivamento, porque eu preciso ser reavivado. Quando eu digo que eu quero um avivamento, eu estou reconhecendo que eu estava morto. E é isso que eu preciso entender. São duas coisas básicas que a gente precisa entender para que o avivamento venha sobre as nossas vidas. Eu preciso ouvir a verdade de Deus na minha vida, e o desejo do meu coração deve ser: aviva a minha vida, reacende a minha vida. Eu tenho ouvido as tuas declarações e eu tenho me achado em falta. O temor do meu coração é porque eu comparo a declaração do Senhor e a minha vida não condiz com essa declaração. A história dos avivamentos conta e fala não que um povo simplesmente passou a viver um avivamento. As pessoas pediam que Deus acordasse elas mesmas. As pessoas diziam: Deus, eu preciso. Eu preciso. Quando Jonathan Edwards pregava, pecadores nas mãos de um Deus irado, as pessoas se grudavam nos bancos no meio da pregação, com medo de que a terra se abrisse e sugasse eles para o inferno. O arrependimento vinha sobre a vida deles para que eles fossem, para a geração deles, a igreja que revelaria a vontade de Deus declarada para a humanidade. Mas o que nós chamamos de avivamento? O que podemos chamar de avivamento? No decorrer dos anos, ou no decurso dos anos, faze-a conhecida. Qual que é a obra que precisa ser conhecida através dos séculos? É o show gospel da semana passada? É o ministério tal que fala, que canta muito bem, que toca muito bem? Qual que é a obra que precisa ser revelada e ser conhecida através dos séculos? É a pregação bonita do pastor conhecido, famoso? Ou é o jantar maravilhoso dos irmãos? É isso que precisa ser conhecido?
A única obra que precisa ser conhecida através dos séculos é a cruz, ou a obra salvífica de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Se essa obra for conhecida através dos séculos, o avivamento vai permanecer sobre a vida daquele que deseja isso de todo o coração. E é essa verdade da cruz que precisa ser declarada através dos séculos. Homens que foram alcançados com a verdade proclamam a cruz de Cristo em todos os momentos. Homens que foram alcançados com essa verdade da cruz vivem essa verdade e vivem para essa verdade da cruz. Por que que a igreja não é exterminada, essa igreja perseguida? Por quê? Por que que simplesmente eles não negam a Cristo? Eles só precisam dizer algumas frases: eu nego a Cristo, eu não vou mais cultuar Ele, eu me converto ao islamismo. Por que que essa igreja não acaba? Porque a verdade que alcançou ele é uma verdade sublime. É a verdade da cruz que alcançou eles. Porque essa verdade que alcançou o coração dessa igreja perseguida não é uma mentira. Porque eles estão sempre ouvindo as declarações de Deus que dizem: aquele que quiser viver piedosamente em Cristo vai ser perseguido. E eles têm essa verdade no coração. Por isso que eles não temem a morte. Porque aquilo consome o coração deles de tal forma que a verdade que encontrou o coração deles, a cruz tomou conta do pensamento deles e das suas vontades, e eles desejam agora viver para Deus. Isso é avivamento. Quando a cruz de Cristo tiver a total rendição sua, nós passamos a viver um avivamento. Alguém que se rende à cruz não consegue mais viver um pouco para si, um pouco para Deus. Alguém que se rende à cruz, ele não ora mais pedindo: me abençoa, me dá, deixa eu fazer. Ele apenas se rende. A ação da cruz naquela pessoa faz com que a vontade dele seja morta, para que a vontade de Deus passe a reinar no coração dele. Essa pessoa, ela começa a clamar por um avivamento real na sua vida. Ela não fica satisfeita com o que já recebeu de Deus. Ela diz: eu quero mais. Eu recebi de Deus no domingo passado, mas agora eu vou de novo porque eu quero mais. Eu vou discipular, eu vou ser discipulado, eu vou num pequeno grupo porque eu não consigo me satisfazer com isso. Eu quero mais. As outras coisas perdem o sentido quando eu vejo a cruz de Cristo trabalhando na minha vida e tomando conta de mim. A superfície não é mais suficiente. Essa pessoa quer mergulhar no mais profundo de Deus. Porque a verdade que alcançou ele não foi uma religião. A verdade que alcançou ele foi a verdade do nome sobre todo nome. No céu não há nome maior, debaixo do céu não há, na terra não há, e debaixo da terra não há nome pelo qual o homem pode ser salvo. Eu estudava no meu discipulado com o Daniel, e a gente estudava o nome de Jesus. Simplesmente quer dizer Deus salva. É isso que Yeshua quer dizer. Deus salva. A essência de Cristo
A vida de Cristo é essa. Ele veio para salvar, Ele viveu para salvar, e Ele morreu e ressuscitou para salvar. Não há avivamento sem a cruz de Cristo. James, um menino de 10 anos, na África, na Nigéria, cristão, foi pego pelos islâmicos, soldados islâmicos, e eles disseram: nega Jesus, se converta ao islamismo. E ele disse: eu não posso, eu sou um cristão e eu não tenho como fazer isso. Jogaram ele no fogo. Ele sobreviveu, graças a Deus, mas ele tem as marcas e ele tem um testemunho. Eu não posso, eu sou um cristão. 3 meninas voltavam da escola, cristãs, na Índia. Homens atacaram elas com facões. Uma sobreviveu com um corte de 30 centímetros, ela mostra, só porque nós éramos cristãs. A cicatriz ela leva, mas ela permanece. Eu não posso. Essa verdade que me encontrou está além de tudo aquilo nessa terra. Um cristão é morto a cada 3 minutos no mundo. E a única coisa que eles precisavam fazer é dizer: eu nego Jesus. Eu não vou mais seguir Ele. Era só isso. Por que eles não fazem? Porque a verdade que alcançou eles não foi uma religião, foi a cruz. A cruz alcançou o coração desses homens, mulheres e crianças. E a cruz alcançou o teu coração. Essa é a verdade de Deus para a tua vida. E quem sabe você não passe tamanha perseguição, como nós vimos na igreja perseguida. Talvez você não passe, mas se você viver o avivamento da cruz, pode ser que enquanto você ministra o evangelho aqui nessa cidade, a sua família vai te rejeitar. Ela vai dizer: eu não quero isso, eu não concordo. Pode ser que os seus colegas vão te chamar de fanático lá na faculdade. Seus colegas de trabalho vão dizer: já vem o crente lá. Pode ser que alguns amigos vão te abandonar. Pode ser que alguns deles também vão te acusar da sua vida antiga. O que você quer pregar para mim? Você vivia pior do que eu. Não é isso. São perseguições que você sofre por querer viver a verdade que te alcançou. Mas escute o que eu vou te falar. O avivamento está começando na sua vida. Se você tem ouvido isso, se a tua família tem perseguido você porque você está tentando viver a palavra, Deus está começando alguma coisa na sua vida, meu irmão. Se as pessoas estão querendo te acusar do passado, entenda uma coisa: você não vive mais do passado. Há uma nova vida que você está vivendo. Essas perseguições estão acontecendo na tua vida porque você entendeu uma verdade declarada da palavra. Todos aqueles que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Não temam. Não desanimem porque você está ouvindo a declaração de Deus.
sobre a tua vida. Continua ouvindo a declaração de Deus para a tua vida. E se alguém quiser te acusar do passado, você apenas diga: sim, eu fiz isso. Eu era assim, eu fazia isso. Mas eu não vivo mais lá. A cruz me encontrou. Ela entrou no meu coração de tal forma que hoje eu não vivo mais. Cristo está vivendo através de mim. Hoje eu sou dele. Eu não vivo mais para mim mesmo, e por isso eu não consigo parar de falar desse amor. Isso é avivamento. É uma faísca acontecendo na tua vida e que você precisa dizer: Deus, eu tenho ouvido as declarações que o Senhor tem me dado. Não para agora. Se você viver a verdade de Deus, a verdade da cruz de Cristo, espere perseguição. Não espere só perseguição. Espere um avivamento na tua vida, porque você está vivendo as declarações. Tenho ouvido ao Senhor as tuas declarações, e por isso eu digo: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e faze-a conhecida enquanto eu vivo nessa terra, através da minha vida. Eu tenho visto algumas faíscas de avivamento aqui nessa igreja. E eu não estou brincando, não estou falando por falar. Eu sei, o pastor sabe, a gente conversa, os líderes, os facilitadores. Nós estamos vendo. E eu sei que Deus quer trazer. Deus quer trazer um avivamento. E Ele vai trazer quando nós dissermos: eu quero viver a verdade de Deus declarada sobre a minha vida. E se cada um aqui disser isso, não vai ter como mais segurar. O agir de Deus não tem como segurar. O mundo há de ver, mas em Juí há de ver o que Deus faz com uma igreja, com pessoas que são totalmente consagradas a Ele. Nós precisamos olhar para a nossa vida e ver que Deus tem declarado coisas a nós, e nós precisamos responder a essas coisas. Eu estou vendo novos convertidos ganhando almas. Aqui, eu estou vendo novos convertidos já discipulando. Eu estou vendo irmãos mais velhos clamando, dizendo: Deus, reaviva a minha vida, porque eu quero ser usado por Ti. Mais uma vez, eu já fui usado no passado, mas agora eu quero ser também. Eu tenho visto isso, e é Deus agindo no meio da igreja dele. Meu irmão, se você acha que o Brasil precisa de um avivamento, comece a clamar, mas clame para que Deus reavive a sua vida, a sua. E depois que você estiver pegando fogo, você pede para o Senhor assim: Senhor, aviva todas aquelas pessoas que eu ministrar o Teu Evangelho, porque você não vai mais conseguir segurar esse Evangelho dentro da sua boca apenas, dentro do seu coração. A igreja perseguida nunca vai acabar, porque a perseguição não faz dela uma igreja coitada. A perseguição a essa igreja faz com que ela viva todos os dias no avivamento de Deus. Faz com que ela clame e diz lá no meio da perseguição, escondido nas igrejas subterrâneas, dizendo: Deus, dê sabedoria para que a gente ministre o Evangelho aqui nesse meio. A gente sabe que pode morrer, mas eu estou disposto. Não tem como eu segurar isso. Me ajuda de uma maneira a pregar o Evangelho neste lugar hostil.
O avivamento vem quando entendemos que a palavra de Deus declarada é para mim. Para mim. O avivamento vem quando eu me derramo diante dessa palavra e eu digo: aviva a tua obra na minha vida. Eu estive morto por muito tempo. Eu não vejo mais, Senhor, as tuas declarações se cumprirem na minha vida. Me ajuda. Aviva o meu coração. Me traz a essência da cruz de novo. Eu vejo aqui, nessa igreja, pessoas dizendo: eu quero voltar ao primeiro amor. Esse ano nós cantamos e cantaremos ainda muitas vezes: eu quero voltar ao primeiro amor. Amém? Nos colocamos de pé. Pai, em nome de Jesus, sobre cada um de nós que esteve aqui, Senhor, nós podemos dizer que a Tua palavra, ela continua viva. Viva em nossos corações, porque a Tua cruz não mudou somente a nossa mente, ela mudou todo o nosso ser. E eu te peço em nome de Jesus, Senhor, que essa palavra, Senhor, possa incomodar, Senhor, ela possa trabalhar no coração de cada um aqui, Senhor, para que ele diga: Senhor, eu estive tão longe, eu estive tão perdido, Senhor, do meu rumo da vida cristã, de fazer a Tua vontade, Deus, mas agora eu quero, Senhor, um avivamento na minha vida, Senhor. Eu sei que o Brasil precisa, eu sei que o mundo precisa de um avivamento, mas hoje eu preciso, Deus, de um avivamento. Que essa seja a oração de cada um quando sair deste lugar, Pai. Para que ele permaneça, Senhor, buscando aquilo que é do Teu reino, Pai. Essa vida aqui é tão curta, Senhor, e nós vivemos tanto para essa pequena vida. E esquecemos da vida eterna que temos ao Seu lado, Pai. Nos ajuda a lembrar que a nossa vida é Tua. Que quando nós dissemos: Senhor, nós entregamos a nossa vida a Ti, nós estávamos entregando ela por completa, Deus, e não parte dela. Deus, em nome de Jesus, ministra, Senhor, ao coração de cada irmão como o Senhor ministrou ao meu, Pai. Do quanto eu preciso me entregar, Senhor, para a Tua palavra, do quanto eu preciso praticar as declarações que o Senhor tem dado ao meu coração, Deus. E aí, Senhor, eu posso dizer: aviva a Tua obra em minha vida, Deus. Ajuda-nos, Senhor. E para a honra e glória do Teu nome nós pedimos: usa cada um aqui, Senhor. Que quando ele se chegar no seu quarto, Senhor, para deitar, ele possa ouvir a Tua voz dizendo: Senhor, Tu és meu. E eu quero que Tu sejas meu filho. Eu quero que a minha vontade se cumpra na Tua vida, Pai. Que Teu Santo Espírito possa ministrar, Senhor, a necessidade de cada um aqui, Senhor. Nós somos vasos, Senhor, de barro em Tuas mãos, Pai. Nos ajuda, Senhor, a ouvir, Senhor, a Tua voz. E quando ouvirmos ela, Senhor, que possamos cumprir, Senhor, o chamado que temos como cristãos. E assim, como igreja, Senhor, nós possamos fazer aquilo que estivemos orando essa semana, Pai. Viver em unidade, Pai. A unidade do propósito de ser quem o Senhor quer que nós sejamos, Pai. E assim nós oramos, Senhor, pedindo: aviva, Senhor, a minha vida. E que cada um dos irmãos possa orar dessa maneira também. E assim nós queremos, como igreja, pedir que o Senhor nos abençoe, Senhor, para que a Tua palavra permaneça conosco em cada dia dessa semana, Senhor. Em o nome de Jesus. Amém.